Paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro de Hebreus, tá? E hoje vamos ler o capítulo 2, tá bom? Mas antes de lermos, gostaria de orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco e vai continuar falando, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, fará e está fazendo, Senhor. Que o Senhor possa agora abrir o nosso coração, abrir agora o nosso entendimento e que o Senhor possa estar me usando, Senhor, como canal de bênção para a vida dos meus irmãos. Senhor, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queria te convidar nesse momento que você abrisse junto comigo em Hebreus capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2 todo, tá? Porém, dessa vez vamos fazer diferente. Vamos indo por sessões, tá? Eu dividi em algumas sessões e gostaria que você me acompanhasse aqui juntamente nelas, tá bom? Então, a nossa primeira leitura será em Hebreus 2, do capítulo 1, do capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, tá bom? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade, tá bom? E aqui é o primeiro quadrante, mas antes disso eu tenho que botar você à parte sobre o que sobre o que foi falado no capítulo 1, tá bom? No capítulo 1 nós vemos Cristo, o autor aos Hebreus, expondo a superioridade de Cristo acerca dos anjos, tá? Aprendemos que o Filho é mais importante que os anjos são meros servos para os filhos, tiveram sim sua utilidade, porque para Cristo os anjos foram úteis de forma extremamente grandiosa, tá? Porém, agora no capítulo 2, nós vamos abordar temas extremamente importantes. A questão é negligência da salvação, tá? E vamos deixar bem claro também, o autor deixa bem claro, que Cristo se fez, tá? Como nós, passou na terra, tá? E por tudo que nós passamos, e foi um vencedor, tá bom? O autor deixa isso bem claro por um único motivo, porque para que você não ache que Cristo veio aqui, era um homem extremamente superpoderoso na terra, não passou por chateações como eu e você passamos, que Cristo não tenha passado por inúmeras coisas, os quais eu e você também passamos e procuramos ser vencedores, mas só seremos vencedores se estivermos em Cristo, tá? Cristo nem sempre vai fazer o que eu e você queremos, porém Cristo vai fazer aquilo que eu e você precisamos nas nossas vidas, tá bom, meu irmão? Nos versos do 1 ao 4, nós vemos o escritor aos Hebreus trazendo à memória tudo aquilo que disse no capítulo 1, tá? Mas acrescenta algo muito interessante ele, sobre atenção e diligência em ouvir aquilo que foi ensinado, tá? Pelos apóstolos. E os apóstolos foram homens enviados por Cristo, tá? Foram testemunhas oculares do ministério de Cristo, tá bom? E isso é de extrema importância porque ele deixa claro aqui nos versículos anteriores, tá? Que não devemos nos desviar, tá? Do ensino apostólico, tá? Por quê?
não nos desviar do ensino apostólico, porque os apóstolos viram o que Jesus fazia e seguiram o que Jesus fez, tá bom? Com exceção de Judas, que se matou e já era um traidor, mas mesmo assim Cristo nos mostra que, sabendo que existem pessoas que são traidoras perto de nós, ou pessoas que não gostam daquilo que a gente faça, mas Cristo nos deixa exemplo que devemos também, tá, tratar e exaltar o nome dele também na vida dessas pessoas, tá bom? Ele deixa bem claro para que a gente não se desvie delas, porque a Bíblia é a nossa única fonte, tá, meu irmão, de estudo, e é a nossa única fonte de salvação, tá? O autor também nos mostra que devemos nos apegar ao Evangelho de Cristo sem reservas, sem ter um plano B, se podemos chamar assim. Por quê, meu irmão? Porque os hebreus, eles estavam se desviando ali. Em que sentido? Eles estavam servindo a Cristo, mas com a cabeça no judaísmo. Ou seja, eles acreditavam que as práticas judaizantes, elas eram de extrema importância. Por quê? Existia em várias regiões da Bíblia os homens que diziam, não, você pode servir a Cristo se você for circuncidado. Você pode servir a Cristo normal, se você for no templo oferecer seu sacrifício. Você pode servir a Cristo, mas desde que você siga com os preceitos, usando talit, usando quipá, usando a mezuzá, tendo uma réplicazinha da arca, tá? Tendo uma réplicazinha da menorá. Ou seja, se for, toda vez que for Cristo, mais alguma coisa, sinto te informar, é heresia, tá? Porque o sacrifício dele foi perfeito na cruz por mim e por você, tá? Não precisando mais de bengala para que a gente vá até ele, não precisando de bengala para que ele nos ouça. A teologia do dê e Deus te devolverá é uma mentira, tá bom? Porque você pode dar alguma coisa a Deus, se aprouver a Deus te dar algo, ok, não é pelo que você deu a ele, é sim pela graça e misericórdia dele acerca de mim e acerca de você, tá bom, meu irmão? Então vamos desmistificar sobre isso. Nos versos 2 e 4, a gente vê o comparativo que o escritor faz acerca dos anjos, tá? Que disseram, faz o comparativo acerca dos anjos, tá? Porque os judeus os guardaram, e Jesus disse que alguns deles faziam pouco caso ou não davam a devida importância. Por quê? Não dava devida importância ao quê? Ao que Cristo havia falado, e sim a experiências passadas que eles sabiam através de leitura bíblica que os seus antepassados tiveram com anjos. E eles acreditavam que, como os antepassados tiveram essa experiência, eles também tinham que ter, o que é mentira. Meu irmão, deixa eu deixar uma coisa clara para você aqui. A fé de Davi, o nome já diz, a fé é de Davi. A fé de Elias, personagem que eu gosto muito, veterotestamentário, é a fé de Elias. A fé de Eliseu é a fé de Eliseu. A sua fé é a sua fé, tá? Que você fique extremamente preocupado com a medida de fé que você está buscando. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por quê, meu irmão? A gente sabe disso, porque está escrito na Bíblia. E como você vai ouvir Deus se a Bíblia não estiver aberta? Você está ouvindo qualquer outro tipo de coisa, menos a palavra. Por quê? Porque assim, o escritor aos Hebreus mostra aos seus receptores da carta que existia uma coisa, eles estavam dando mais vozes aos que os anjos tinham feito no passado, falado com Moisés, falado com Elias, falado com uma série de outras pessoas, entendeu? Do que aquilo que Cristo falou e fez. O sacrifício perfeito. Eles estavam fazendo pouco caso.
pouco caso. Você tem noção do que é isso? Muitas das vezes eu e você também fazemos pouco caso do que Cristo fez por nós naquela cruz, o seu sacrifício vicário, sabe? Porque Deus se importou tanto com você que ele deu o único filho. Eu te informo, meu irmão, eu sou pai, recentemente de coração, se Cristo não encher o meu coração, eu não sei se eu conseguiria agir como Deus, não, sabe? Porque é extremamente complicado, muito complicado. E aqui eu queria te chamar a atenção para uma palavra, sabe? Ele usa a palavra desobediência. E o sentido literal da palavra desobediência, como, não, você está fugindo da ordem. Não, desobediência significa relutância em ouvir. Tá? Ou seja, toda vez que Cristo te falar alguma coisa e você relutar, sinto te informar, você é desobediente. Porque você não está querendo ouvir e praticar aquilo que ele fala. Ou seja, a desobediência é uma característica de todo aquele que reluta em ouvir e praticar o que está sendo dito. Tá? Os santos que não ouvem e não atentam para a palavra do Senhor são desobedientes e não escaparão das mãos disciplinadoras de Deus. Afinal de contas, ele confirmou sua palavra por meio de sinais, prodígios e milagres. Isso está lá no verso 4. Se você quiser conferir depois, em Atos 2, o capítulo é o 2, o verso é o 22 e também o 43, tá? Você consegue ver lá. Não podemos tratar a palavra de forma leviana, meu irmão. Porque Mateus 22, 5 vai falar que negligenciar significa não se importar. Meu irmão, eu pergunto a você o seguinte: será que temos dado devido valor à palavra? É de suma importância. Por quê, gente? Porque muitas das vezes a gente não dá ideia para o que a palavra fala, mas a gente fica com o que o pastor fala. E deixa eu falar uma coisa para você, eu não estou dizendo que o pastor não fale coisas de Deus, não é isso. Só que se o pastor falar alguma coisa, você tomar aquilo como verdade, em pé de igualdade com a Bíblia, você está errando, meu amigo. Você está errando, você está atraindo o que não é para atrair para a sua vida. Sabe? E isso é de extrema importância, porque senão a gente se compara aos judeus daquela época. E aí quando a perseguição vier, que ela vai chegar, tanto para mim quanto para você que é cristão, nós não vamos estar firmes. E aí vamos fazer igual eles fizeram, querer partir para o plano B. Esse é o grande problema, sabe? O problema de se partir para o plano B é que você nunca teve com o coração no plano A. Você nunca teve com o seu coração aplicado verdadeiramente a Cristo. Você estava com o seu coração aplicado naquilo que te convinha. Porque o convite do Evangelho não tem nada a ver com aquilo que eu quero ou aquilo que eu deixo de acreditar. É sim aquilo que a palavra vai dizer. E agora nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 13, tá bom? Vamos lá. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visite. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Eu constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte
por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda eis que estou, e os filhos que Deus me deu. Eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. E você também diz amém comigo nesse momento. Tá bom, meu irmão? Do 5 ao 13, o que nós vemos? Vemos Jesus, tá? Ele é o último Adão, tá? Deixando bem claro para você. E por meio da sua morte e ressurreição, anulou todo o dano causado pela desobediência de Adão, tá? Cristo foi menor que os anjos por pouco tempo, apenas até as profundezas do Calvário, tá bom? Quando ele é morto, tá? E isso a gente vê isso em Filipenses, capítulo é o 2, o verso é o 5 ao 11. Ele tinha de ter um corpo de carne a fim de morrer pelos pecados do mundo. Na terra, os homens coroaram-no com espinhos, mas no céu ele foi coroado com glória e honra. Isso a gente vê em 2 Pedro 1,17, e em Gênesis 3,15, também no Antigo Testamento, aponta para aquele que viria, tá bom? Um dado importante sobre os judeus, que vale a pena ressaltar: os judeus são descendentes de Éber, tá bom? São os hebreus que o rejeitaram, tá? E isso deixando bem claro para você, porque o termo hebreu só veio com o domínio romano. O termo hebreu só veio com o domínio ali romano, tá bom? Agora há uma nova família no mundo. Cristo conduz muitos irmãos à glória. Adão mergulhou os seus descendentes no pecado e na morte por causa do seu pecado. Agora Cristo transforma os filhos de Adão em filhos de Deus. Ele é o autor da nossa salvação, aquele que ilumina o caminho que devemos seguir. Por intermédio de sua morte, somos seus irmãos, pois pertencemos à mesma família, participamos de sua natureza divina e fomos separados por Deus, tá? Vemos isso em Hebreus 10, 10. Essa passagem citada é Salmos 22, 1. O que ele fala na cruz, o Salmo no Calvário, ao falar da ressurreição de Cristo, tá? Também cita Isaías 8, 1, 7 e 18, tá bom? Por que, meus irmãos, foi falado sobre isso aqui? Por um único motivo, porque nesse tempo já os gnósticos já existiam, tá bom? Os gnósticos acreditavam que Cristo veio, mas não veio em carne. Então, por isso que quando você for ler a Bíblia, você vai ver João fazendo menção, no Evangelho de João, justamente fazendo menção da forma corporal de Cristo. Nas cartas paulinas, Paulo também foi um combatedor ávido acerca dos gnósticos, tá? Porque o gnosticismo quase... Ele de fato trouxe um racha, tá? No Evangelho, naquela época, através de um homem chamado Marcião. Depois, se você quiser estudar sobre esse camarada, você veja o vídeo sobre a história da igreja. Sugiro o canal Escola do Discípulo, muito bom também, tem lá toda a história da igreja. Você vai entender de fato quem foi Marcião, que é tido como pai das heresias, tá bom? Porque as heresias que Marcião trouxe, um homem extremamente usado pelo diabo, tá? Algumas heresias se encontram hoje em pleno século XXI, porém com cara nova, tá? Com a repaginadazinha. Então isso nós vemos
totalmente ali, tá? Então é de extrema importância que a gente abra a Bíblia. Porque, meu irmão, o que acontece? A gente só vai saber de fato como Jesus agia, que Jesus comeu na terra também. Após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias na terra e comendo, tá? Todas as pessoas viram ele comendo. Se você for ler Flávio Joséfo, você vai ver que Flávio Joséfo cita isso, tá? Foi o historiador do século I, e vale muito a pena também você ler os escritos de Flávio Joséfo. Lembrando que os escritos do Flávio Joséfo não se equiparam à Bíblia, é lógico que é uma ferramenta de apoio para melhorar o seu conteúdo e a sua leitura bíblica. Tá bom, meu irmão? Agora nós vamos ler do 14 ao 16, tá? Que vai nos dizer assim, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Tá bom, meu irmão? Aqui fica bem claro, aqui a gente vê o seguinte: as consequências do pecado de Adão foram morte e medo dela. Isso a gente vê em Gênesis 2, 1, tá? E vemos também em Gênesis 3, 10. Tá? A arma mais poderosa de Satanás tem sido o medo da morte. Tá? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você não pode estar em Cristo só por medo de morrer e ir para o inferno, não, meu irmão. Você tem que estar em Cristo pelo que Ele é, não é pelo que Ele pode te oferecer. Ele pode te dar casa? Pode. Ele pode te dar carro? Pode. Ele pode fazer um homem milionário? Pode. Porém, você sabe se Ele quer? Porque esse evangelho coach aí, que a gente vê por aí, é um evangelho onde você é capaz de tudo. Onde você não como é que eu vou dizer? Onde você não é... Ai, me fugiu a palavra. Onde você é o cara, tá? Onde tudo depende somente de você. E é mentira. Se Deus não quiser, não adianta. Tá bom? Então vamos parar com esse evangelicalismo barato, tá? Porque se você não está em Cristo, pela morte dele na cruz por você, você não entendeu o que é a graça. Tá bom? E se você não entendeu o que é a graça, você está acreditando no Deus que você criou, não no Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é totalmente daquele Deus que você criou. Não negocia princípios e valores. Tá bom? Vamos continuar. De forma alguma, Satanás tem poder da morte. Já que, como vimos no caso de Jó, isso é bem maneiro. Por quê? Porque quando Satanás está de rodear a terra e fala, Deus dá testemunho de Jó e fala, viste meu servo Jó? Aí Satanás vira e fala assim, também é fácil, você dá tudo que ele quer, você faz tudo para ele. Aí Deus virou e falou, faz o seguinte, só não toca na vida dele, mas o resto toca tudo. Deus... edita aí, por favor, mano, me perdoa. A gente vê no caso de Jó o seguinte, lá, quando Satanás está de rodear a terra, Deus vira e fala para ele, viste meu servo Jó? Olha, você pode fazer tudo, só não toca na vida dele. Eu quero ele vivo. Jó perde filhos, Jó perde bem, Jó perde tudo. Ou seja, o diabo estava querendo chegar e mostrar para Jó que, tipo assim, aí, cadê teu Deus agora? E aí, cadê teu Deus? Perdeu filho, perdeu tudo. E Deus deixou esse livro de Jó para que eu e você possamos refletir sobre isso.
O inimigo só tem poder até onde Deus permite. Da além do que Deus permite, o diabo não tem poder nenhum. Então, meu irmão, como diz em Romanos, se estamos em Cristo, somos novas criaturas. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Bom, meu irmão? No versículo 14, a palavra usada para poder significa força e não autoridade. Satanás tem força sobre os pecados e as trevas. E isso a gente vê em Lucas 22, 53. Mas Cristo libertou os santos do império das trevas. Colossenses 1, versículo é o 12 e o 13. Só que Satanás aproveitou desse poder da morte para controlar algumas criaturas do Senhor. Tá? Todavia, meu irmão, Cristo, com sua morte na cruz, destruiu esse poder e livrou os que estavam sujeitos à escravidão pelo pavor da morte. Cristo tinha de ter um corpo humano a fim de poder morrer e assim derrotar Satanás. Por quê? Porque, meu irmão, a última barreira a ser vencida quando Cristo se manifesta era a morte. E se Cristo não ressuscita, ele seria... A gente não estaria tendo hoje essa conversa. Mas, graças a Deus, o meu Cristo, o seu Cristo, ressuscitou. Tá bom, meu irmão? E nunca se esqueça disso, meu irmão. Nunca se esqueça disso. Porque João 1,38 fala, e no versículo 16 também, tá? Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, que a gente possa chegar nesse pensamento de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo foi um camarada que, quando é chamado por Cristo, Cristo fala para Ananias, Ananias, vai na rua tal, tem um irmão tal lá, você vai orar. Eu vou mostrar para ele como ele deve padecer pelo meu nome. Paulo aspirava morte contra a igreja. E como Paulo agia como um touro, e o seu toureiro, quando ele está bufando para poder ir para cima do toureiro, e o aguilhão é a ferramenta que espeta o touro para ele ficar com muito mais raiva, Jesus fala, Paulo, até quando você vai recalcitrar contra os aguilhões, cara? Sou eu, aquele a quem tu persegue. E aí você conhece a história de Paulo também, que dispensa comentário meu. Putz, tá doido. Em Salmo 116 explica como é custosa a morte do fiel a Cristo. Sabe, Deus sente dor quando o fiel seu morre. O autor deixa claro que Cristo não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas a da descendência de Abraão. Em outras palavras, ele não se tornou anjo, mas homem, e um judeu. Ele não morreu pelos anjos, mas por mim e por você. Os homens e as mulheres caídos podem ser salvos, mas os anjos não. Tá bom, irmãos? Por quê? Porque eu e você não podemos acreditar, tá, que Jesus morreu por anjo, não. Anjo foi criado na eternidade, tá bom? Então, anjo não tem o que eu e você temos, tá bom? Não a opção, porque é Cristo quem nos leva até Ele, tá? Então, assim, há quem acredite no livre-arbítrio, há quem não acredite, e o que não pode é ferir a Escritura, tá bom? E agora nós vamos ler os versos 17 e 18 e vamos caminhando para o final. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus,
e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aqui, já de cara, nós aprendemos que Cristo salva eu e você porque ele sofreu tentação também, como nós vemos em Lucas 4, e venceu todas as tentações. Graças a Deus, até nisso foi exemplo para mim e para você. E esse é o motivo por que Jesus tomou sobre si o corpo humano. Esse é o motivo. O 17 e o 18. Deus sabia que seus filhos precisavam de um sacerdote misericordioso para ajudá-los em sua fraqueza. Ele permitiu que seu filho sofresse e equipou por meio desse sofrimento para seu ministério de sacerdócio. Tá bom? Aí isso a gente vê no versículo 10. Tá, meu irmão? Cristo era 100% Deus, 100% homem, tá? Sofreu como preparação para satisfazer as nossas necessidades. Porém, ele não precisava se aperfeiçoar, já que era Deus. Ele se fez carne em Belém, João 1,14. E durante a sua vida terrena, se tornou semelhante aos irmãos e se fez pecado na cruz. Isso você vê junto comigo em 2 Coríntios 5, 21, tá bom? Agora ele é o sumo sacerdote, fiel e misericordioso, e nós podemos depender dele, graças a Deus por isso, e somente dele, tá? Ele nos socorre quando procuramos sua ajuda. O verbo socorrer significa correr quando é chamado, e é usado para médicos. Cristo corre para nos ajudar quando o chamamos. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu já pedi muito ajuda de pessoas, sabe? Já precisei de muito de ajuda e tal. Só que muitas dessas pessoas eu não precisaria ter pedido ajuda se eu fosse na fonte, que é Cristo. Se eu tivesse dobrado meu joelho e tivesse pedido ajuda a Cristo. Esse foi o problema. Eu inverti a ordem, procurei primeiro pessoas e depois eu procurei a Cristo. Errar, pecar, a gente peca, você peca, eu peco. Então, assim, o que acontece? A questão é não viver um estilo de vida pecaminoso. Isso a gente não pode viver. Tá bom, meu irmão? Então vamos seguindo para o final. Essa sessão completa o argumento a respeito da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Aí ele dá um finish nisso e não precisa dar continuidade acerca disso aí também, tá? O autor mostra que ele era superior em sua pessoa, em sua obra e no nome que o Pai lhe deu, ao qual está acima de todo nome. E a conclusão óbvia que nós tiramos disso é, já que Cristo é superior, devemos prestar atenção à palavra dele e obedecer a ela. Temos de tomar cuidado para não negligenciá-la. E temos de tomar cuidado para não cairmos no erro. E qual erro seria esse? O erro que os irmãos hebreus estavam cometendo. Lá no capítulo 1 também, aqui no capítulo 2, porque lá eles voltaram às práticas antigas. Aqui eles estavam dando mais valor ao que os anjos falaram do que o que Cristo tinha falado, o que é totalmente errado, sabe? E que você possa ter essa reflexão no dia de hoje no seu coração. Você vai preferir ficar com o que a Bíblia fala, com o que os homens falam, ou vai querer ficar com o que Cristo fala? A Bíblia são as palavras de Cristo para mim e para você. O que o homem fala, se não estiver na Bíblia, eu descarto. Porque Paulo, meu irmão, Paulo, estamos falando do apóstolo Paulo, quando vai pregar em Bereia, as pessoas conferem se o que ele está falando está dentro da Bíblia. E hoje eu e você estamos aceitando qualquer coisa. O pessoal joga qualquer porcaria na nossa cabeça, a gente abraça
como se fosse palavra de Deus. Não é, meu irmão. Não é. Tá? Eu queria terminar te trazendo essa reflexão. Tá bom? Fica na paz e um beijo no seu coração.